Som. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Agora, que Deus abençoe os amados e cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí fazendo do nosso lar um lugar de harmonia, de paz, de tranquilidade, que o nome dele continue sendo glorificado. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Gênesis, capítulo 2, versículos de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos unidos como família. A família de Deus, a família de Cristo. A família, Pai, que em um momento ao qual o Senhor sabe, estará reunida nas regiões celestes, Pai, glorificando e engrandecendo o Teu nome. Mas enquanto aqui na terra, que essa família venha Te glorificar, e cada um integrante dessa família venha render graças a Ti, que o Teu nome cresça e o nosso venha sempre a diminuir. Transmite para cada um dos Teus filhos aquilo que o Senhor deseja, Pai. E que todos os nossos corações estejam humildes e quebrantados para aquilo que o Senhor tem a falar para cada um de nós. Muito obrigado por nos conduzir até aqui. Talvez muitos foram os empecilhos para que talvez aqui não chegássemos. Mas glórias a Deus, que aqui estamos. Tem misericórdia daquele que desejava muito estar aqui, mas não pôde. E tem misericórdia daquele que ainda não despertou para o Teu chamado, Pai. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o título da mensagem se chama A Família Protótipo. A família prima, a primeira família instituída por Deus aqui na terra. Nós vamos, no decorrer do texto, aprender um pouco com essa família piloto. Essa família inicialmente perfeita, pura, santa, imaculada. Nós veremos o que Deus tem traçado para essa família, e assim também aplicando aos nossos corações todas as verdades que o texto ele transmite para cada um de nós. Que mais uma vez você esteja com o coração aberto para ouvir o que Deus e não eu tem para falar para você. O versículo de número 18, o próprio Deus ele afirma que
Não é bom que o homem esteja só. Na versão que estamos utilizando, sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Nesse versículo 18, inicialmente, nós conseguimos identificar que a família, a ideia de família, o conceito de família, parte de quem? Parte de quem? De Deus. Deus, Ele é quem cria, institui. E também é Deus quem mantém essa família. Deus é aquele que, em um momento, na sua reunião celeste, com o Pai e o Espírito Santo e o Filho, Ele decide instituir a sua família. Você cantou aqui que a sua família é bênção de Deus. E de fato é. Porque ela nasceu inicialmente no coração dele. Porém, a aplicação desse versículo vai bem além da ideia de matrimônio. Pois quando entendemos que a centralidade aqui é o relacionamento, nós vamos compreender bem esse trecho da palavra que diz que não é bom ficar só. Não é bom estar só. Isso é bem importante porque às vezes nós aplicamos esse texto apenas para a condição matrimonial. Porém, cada vírgula, cada ponto ou cada acento que nós temos na Bíblia, ele direciona a mim e a você. E para aquelas pessoas que talvez não são casadas ou algo do tipo, elas ficam se perguntando em que esse texto se aplica ao meu coração. Mas quando nós abrimos um leque e viramos para a ideia do relacionamento, nós vamos entender que não é bom estar só. E quando nós decorremos ou discorremos pela Bíblia, nós vamos ver que o tempo todo ela está nos mostrando que precisamos ter um caráter relacional. Precisamos ter um caráter que faça com que eu me relacione com o meu colega, que faça com que eu me importe com o meu irmão, que faça com que eu tenha desejo de estar próximo de outras pessoas. É interessante que o versículo que lemos nos dá algumas características de quem Deus fez para o homem. O termo que é usado aqui no hebraico para auxiliadora ou ajudadora é Ezer Kenegno. É um nome bem fácil. Ezer Kenegno. Que ele significa Ezer, ajudadora ou socorro. E o Kenegno pode ser traduzido como adequada para ele ou correspondente a ele. Logo, se juntarmos isso, nós teremos uma ajudadora adequada e um socorro correspondente. Para os casados, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por Ele ter mandado esse socorro na hora certa. Agradeça a Deus por Ele ter colocado a ajudadora adequada do seu lado. Eu agradeço muito a Deus porque a minha esposa ela é um socorro para mim. Ela foi, é e continua sendo. Ela chegou na minha vida em um período que eu estava perdido. Em um período que eu não sabia se eu ia para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. E Deus ele coloca esse socorro na vida daqueles que o buscam. Você já agradeceu a Deus pela esposa? Se você está com a sua esposa do lado, agradeça. Olhe para ela e diga: você é um socorro na minha vida. Eu não estou ouvindo não. Eduardo só balançou a cabeça. A Renata disse que não ouviu. Olhe para ela e diga: você é o socorro da minha vida. Que lindo! Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, queridos. E de fato é.
Para os não casados ainda, busque através da oração alguém que lhe ajude de maneira adequada. E lembre-se, precisamos de pessoas que nos ajudem e que nos socorram em todos os momentos. Nós vimos no início que essa pegada desse versículo, ele não só está ligado ao relacionamento matrimonial. Então, quando entendemos numa visão macro, nós vamos ver que precisamos de pessoas que nos ajudem e nos socorram em todos os momentos. Eclesiastes fala que é melhor ser 2 do que ser 1, porque 2 tem melhor paga no seu trabalho. Porque se um cair, o outro, e se estiver só? Fica difícil, vai ficar prostrado, talvez se levantará com dificuldade. E ele afirma que um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se arrebentar. Se você pegar um fio de cabelo que se encontra na sua cabeça, e você, algumas cabeças, né? Foi bom ter lembrado, né, Cosmo? Certo, mas vamos lá. Se você pegar um fio de cabelo da cabeça de alguém e você pegar ele com as suas 2 mãos e puxá-lo, você vai parti-lo com facilidade ou não? Com uma facilidade. Pegue um mói de cabelo, enrole ele e puxe. Você consegue parti-lo? De maneira nenhuma. E se ele tiver trançadinho, aí é que fica mais difícil ainda. Você pode até cortar a sua mão. Amados, Cristo não lhe criou para a solidão. Cristo, ele criou você para estar junto de pessoas que vão lhe ajudar, junto de pessoas que vão lhe socorrer. Mas para isso, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos desejar, querer estar próximo. Amados, no versículo 19 e no versículo 20, a palavra de Deus ela é fantástica, porque Deus diz o seguinte: e o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe aos homens para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e sem alguém que o completasse. Amados, a ideia dos 2 versículos que aqui se encontram, quando ele transmite a informação que o homem precisava se completar, a temática aqui não diz respeito à satisfação. Adão era alguém que estava satisfeito. Adão era alguém bem resolvido. Por vezes entendemos que precisamos de um relacionamento conjugal para sermos completos. Afirmamos que necessitamos da outra metade ou do limão. Na verdade, a tampa da panela. E às vezes a tampa vem maior e não fecha. Menor cai dentro. É algo bem interessante. Amados, nós precisamos entender que a ideia de satisfação transmitida aqui na palavra de Deus, ela não está totalmente interligada ao relacionamento conjugal. Deus é aquele que te preenche como um todo. Ele é a metade que falta da sua laranja. É o Espírito Santo que tampa a sua panela. E isso é algo extraordinário, porque nós
temos satisfação nele. Porque quando a nossa satisfação está ligada ao nosso cônjuge, e esse cônjuge nos desampara, esse cônjuge nos entristece, essa pessoa faz algo a nós que não nos satisfaz, de fato, a nossa satisfação, ela vai lá para baixo. Então, a ideia de se satisfazer deve estar totalmente ligada a Cristo. Mas por que às vezes nós não temos essa satisfação? Infelizmente, porque ainda estamos incompletos. Se hoje nós não temos a satisfação plena e imaginamos que estamos incompletos, de fato estamos. Estamos incompletos por vezes na área espiritual e também na área social. Nós cada dia mais nos isolamos. E o isolamento, ele não começa na área social, ele começa na área espiritual. O isolamento, ele começa quando eu passo a deixar de lado as orações. O isolamento, ele começa quando eu passo a deixar de lado a leitura constante da palavra de Deus. O isolamento, ele começa quando eu perco a minha comunhão e inicialmente o meu relacionamento para com Deus. E a extensão disso é o isolamento social. Às vezes algumas pessoas elas afirmam que elas não precisam estar neste ambiente que nós estamos aqui, porque elas podem continuar adorando a Deus em suas residências, sozinhas. E eu sempre afirmo que estar nesse ambiente é a coisa mais fácil. É só você se levantar e vir. O que é mais difícil é orar todos os dias. O que é mais difícil é parar e ter um momento a sós com Deus. Isso é difícil. Então, amados, esse relacionamento que faz com que nós estejamos incompletos, faltando alguma coisa, ele diz respeito ao nosso, por vezes, esfriamento espiritual, que conduz ao afastamento social. E aí nós quebramos o princípio que o próprio Deus afirmou: não é bom que o homem esteja só. Toda vez que você imaginar que é melhor estar só, lembre disso. E quando eu falo fica só, queridos, eu não estou dizendo que é aquele dia que você acorda e diz: hoje eu não quero fazer nada, hoje eu quero ficar no meu cantinho e está tudo tranquilo e favorável. Hoje, a Luísio, quando me viu, aí ele olhou para mim e disse: saio da caverna. Por quê? Porque hoje foi o dia de eu ficar sozinho. Hoje foi o dia de eu me deitar, de eu descansar, de eu ler a minha Bíblia de maneira mais tranquila. Fechei a porta, não deixei Josué entrar, porque quando ele entra, ele fica derrubando meus livros todinho, ele fica fazendo a bagunça dentro do quarto. E hoje foi o dia de eu ficar de boa, eu e Deus. E foi lindo, foi maravilhoso, altos papos, coisa extraordinária. Porém, o risco é quando isso se torna constante. O risco é quando eu começo a preferir estar só do que estar com outras pessoas. E ainda utilizo um jargão que diz: antes só do que mal acompanhado. Selecione as pessoas e esteja acompanhado. Porque senão nós vamos estar quebrando esse princípio que Deus afirma: não é bom que o homem esteja só. Porém, amados, esse isolamento social e espiritual por vezes se dá por motivos diversos. E infelizmente, os principais são alguns traumas. Traumas causados
por pessoas que deveriam cuidar. Traumas causados por pessoas que deveriam completar. Traumas causados por pessoas que deveriam ajudar, socorrer. E tais acabam causando feridas que até hoje estão abertas. E essas feridas fazem com que nós venhamos a nos isolar. Essas feridas fazem com que nós venhamos a desejar não estar perto. Porém, lembre que Cristo é aquele que veio para curar, sarar e levar as suas dores. Salmo 147, versículo 3, diz que Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa todas as suas feridas. Jeremias 30, 17, ele diz: restaurarei tua saúde e curarei as suas feridas. Se relacione. Se relacione, porque Cristo, Ele vai estar curando aquelas feridas que infelizmente foram feitas por pessoas que você se relacionou. Infelizmente foram criadas por pessoas que você se abriu, que você se dedicou, que você um dia disse: eu não quero estar só, eu quero estar com esta pessoa. Mas infelizmente o pecado que adentra no mundo faz com que a família protótipo ela deixe de ser perfeita. Ela passe a ter as suas falhas. Esse relacionamento que outrora era perfeito, ele passa a ser imperfeito e passa a criar traumas que por vezes carregamos até os dias de hoje. Porém, Cristo, Ele quer curar a tua ferida. Ele quer levar sobre Ele a tua dor. Esteja junto, esteja perto, porque a pessoa que Ele vai utilizar para curar a sua ferida e a sua dor, pode estar do seu lado, pode estar à sua frente, pode estar atrás de você. Mas infelizmente, pelo temor do relacionamento, eu não consigo viver essa restauração. Eu não consigo, de fato, receber de Deus o socorro. Socorro que Ele tem para mim e para você. Amém, queridos? Amados, versículos 21 e 23 diz o seguinte: então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Desta costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. E ele disse: finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Nós podemos ler esse versículo com outro, Provérbios 19, 14, que diz: os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar a esposa prudente. Amados, Deus criou esse ser magnífico que os casados aqui podem dizer que está do seu lado. E eu fico imaginando como era essa mulher que Deus criou. E eu vejo essa mulher todos os dias na minha casa, porque ela foi criada por Deus. Eu vejo que a beleza e a formosura da mulher criada por Deus é semelhante à da minha, à da sua, porque também ela foi criada por Deus. Você já disse a ela que ela está bonita hoje? Disse? Disse ou não? Se não disse, diga agora. E se disse, diga de novo. Porque você está linda, meu amor. Eduardo falou, Renata?
Só sorrir. Diga: você está linda, meu amor. Amados, isso é algo extraordinário. Porque Deus, Ele criou a mulher a partir de você. A sua esposa, a sua mulher, ela é parte sua. Cuide dela, ame ela, esteja próximo, diga a ela que ela está bonita, mesmo se ela tiver passado batom até nos olhos. Ela pensou que era He-Man, esse negócio que bota no olho, esse negócio aí, e tá bom, esse negócio aí, e ela passou no olho pensando que era esse negócio aí, e diga que ela está bonita. Ela está parecendo o Chuck às vezes, mas ela está bonita. Diga que ela está bonita. Isso vai ser maravilhoso. Porém, amados, essa narrativa da criação, ela é extraordinária, porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele faz com que Adão, ele caia num sono profundo. E isso hoje nós sabemos como se chama: anestesia geral. Não é assim? Quem já tomou anestesia geral aqui sabe que quando você toma, você cai num sono profundo. Porque Adão, ele não conseguiria talvez suportar ser retirado aquele item dele. E aí Deus faz com que ele caia num sono profundo. E aí começa uma cirurgia de remoção. Deus, ele abre aquele ponto, faz uma inserção perfeita e milimétrica, porque foi ele que ensinou os médicos. Então, se os médicos fazem hoje de maneira perfeita, foi porque aprenderam com o mestre. E aí ele faz aquela inserção e tira da costela. Por que da costela? Porque se fosse da cabeça, a mulher seria maior do que o homem, e se fosse dos pés, ela estaria inferior ao homem. Não é isso? Claro que não. Tirou do lado porque era para ficar aqui pertinho? Também não. Romanticamente falando, poderíamos até dizer que sim. Cristo, ele tira a mulher da costela porque Cristo, ele é muito didático. E tudo o que ele faz para ensinar. Na nossa costela, nós temos material genético. E esse material genético, ele é suficiente para gerar e criar uma outra vida. A partir do material genético, hoje, cientistas afora estão trabalhando a clonagem. Porém, apenas um material genético não se consegue. É aí onde entra o milagre de Deus. Ele tira da costela, porque ali ele tem material suficiente para trabalhar aquele ser perfeito. Perfeito ou não? É ou não é perfeito? Quem tiver com a esposa do lado disser que não é, o bicho pega. É perfeito. Porque todo artista, escutamos por aí, que faz primeiro o rascunho, para depois vir a obra-prima. Olha, diga isso para sua esposa que mais tarde o jantar está garantido. Cafezinho com cuscuz e um pedacinho de charque. Vai estar maravilhoso, né, Pedrinho? Aí tá certo. Queridos, ame aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para se relacionar. E agora eu abro mais uma vez o leque, porque senão nós estaríamos apenas falando para um espectro e para uma determinada faixa de quem está ouvindo. O relacionamento que Deus colocou do seu lado, aquele amigo mais chegado que um irmão, aquela amiga que está próxima,
ela também precisa ser cuidada. Porque Deus também a criou. Deus também o criou para estar ao seu lado. Para que naqueles momentos que você estiver triste, abatido, você ter alguém do lado para poder pegar na sua mão. Naqueles momentos que você estiver bem eufórico, alegre, você vai ter aquela pessoa do seu lado para sorrir junto com você, para dar aquele gás, para dar aquele ânimo. Naqueles momentos que você estiver se desviando do trajeto, você também vai ter aquela pessoa para lhe chamar e dizer: vem por aqui, porque o caminho não é esse não. Chega aqui, fica comigo. Amados, toda e qualquer pessoa que Deus colocou ao seu lado, seja no relacionamento conjugal, ou seja nas áreas afetivas e fraternais, deve ser cuidado, deve ser cultivado, deve ser alimentado. Ontem estava conversando com uma pessoa, e como por vezes nós lidamos com esses tipos de relacionamentos. Falamos com alguém uma vez e a pessoa talvez não responda. Falamos 2 vezes e a pessoa talvez não responda. A partir dali nós já não falamos mais. E ainda afirmamos: eu tentei, eu falei. Se a recíproca não foi verdadeira, eu deixo. Amados, muitos aqui hoje talvez estão no lugar onde estão porque alguém insistiu em você, porque alguém não desistiu de você, porque alguém não levou em consideração os vácuos que levou, porque alguém não levou em consideração o desprezo que por vezes ocorreu. Se você está aqui ouvindo isso hoje, é porque você é privilegiado por Deus de estar aqui. E é necessário que isso que foi feito com você seja transmitido para os seus relacionamentos. Assim como na família protótipo, o homem, ele tinha a missão e o dever de cuidar daquele ser que Deus criou a partir dele, para estar se relacionando com ele. Nós também temos o dever de cuidar, de nutrir aquelas pessoas que Cristo coloca ao nosso lado. Não desista não, meu irmão. Não desista não, porque existiu, existe e ainda existirá pessoas que não vão desistir de você, que vão estar ali insistindo constantemente. E no momento certo, essa semente, ela vai germinar e ela vai crescer. E em nome de Jesus, ela vai dar bons frutos. Amados, versículos 24 e 25, a palavra de Deus diz o seguinte: por isso, o homem deixará a mãe e o pai, e se une à sua mulher, e os dois se tornarão um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Depois da alegria que Adão teve de ter sua esposa, e Eva reconhecer o seu marido, nós veremos quais são os aspectos deste laço chamado matrimônio. O primeiro aspecto envolve uma renúncia. E a renúncia, ela está logo no início, porque ele diz: pois deixará o homem. Meu amigo Cleito vai ajudar ali. Está ali na tela. O primeiro envolve uma renúncia que diz: por isso o homem deixará.
pai e mãe. Ou seja, pega os dois velhinhos, coloca num lar de idosos e está tudo certo. Não é isso? Claro que não. De maneira nenhuma. O primeiro mandamento que nós temos com promessa é honrar o seu pai e a sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Porém, neste momento, você criou uma família. E essa família, ela precisa ter você e a sua esposa ou o seu cônjuge como núcleo, como centro. E é aí onde a palavra diz: deixará pai e mãe. Grande maioria dos relacionamentos hoje, onde existe dificuldades no âmbito do matrimônio, é porque ainda existem pais e mãe e filhos que não entenderam, que deixaram de ser apenas filhos e agora são esposos e são esposas. E isso faz com que o ambiente do matrimônio seja minado. O ambiente do matrimônio seja interferido. Porque qualquer coisa que acontece, o filho por vezes corre para a casa da mãe, corre para a casa do pai, e o pai e a mãe por vezes aceita. E hoje nós vivemos relacionamentos que eles iniciam já assim: se der certo, amém. Se não der certo, eu volto para a casa de manhã e para a casa de painho. Tem um irmão que relatou algo interessante ontem aqui na palestra, muito boa que nós tivemos, relacionada à família, com 3 temáticas: família e finanças, família e filhos, família e o casal. E essa pessoa disse que reuniu todas as suas roupas e o que tinha, e por conta de uma desavença peculiar, se dirigiu para a casa da sua mãe em outra cidade, e chegou lá de mala e cuia, e a mãe olhando para ele: o que foi que houve, meu filho? E ele relatou tudo aquilo, e quando ele terminou de relatar, a mãe olhou para ele e disse: muito bem, pegue as suas roupas e volte para sua casa. Porque isso não é motivo, razão ou circunstância para que você saia de casa. Muitas vezes, e eu atendo pessoas onde eu não negocio 2 situações. A primeira, agressão. Seja ela física ou seja ela verbal. Eu não negocio agressão no matrimônio. Se alguém chegar aqui dizendo: eu fui agredida pelo meu esposo, ou eu fui agredido pela minha esposa, eu digo: Maria da Penha está aí, para ambos os casos. Segunda, traição. Porém, a segunda, ela tem um agravante ou um atenuante. Há perdão. Se há perdão, vamos tratar. Se há perdão, vamos chegar junto. Se há perdão, vamos estar perto, vamos orar, vamos acompanhar. Mas, a não ser essas questões, trate dentro de casa. Ah, mas quando eu casei, eu não namorava, eu não vi isso. Era para ter visto. Se não viu, casou, agora vai estar os dois aí juntos e vão aprender juntos o que é o relacionamento e o que é o matrimônio a 2. Primeiro ponto do casamento que Cristo, que Deus instituiu, envolve renúncia. Primeiro, a renúncia parental. O seu pai não é mais importante que a sua esposa.
a sua mãe não é mais importante que a sua esposa. Assim, consequentemente, os dois. Ah, mãe, ela é para sempre. Marido, não. Na sua cabeça. E na cabeça, infelizmente, da sociedade que não compreende que o matrimônio ele é eterno. Então é por isso que por vezes nós deixamos de amar os nossos esposos para amar mais outras pessoas. E o nosso casamento ele vai se infiltrando. O nosso relacionamento ele vai sendo minado. Primeira coisa, renúncia. Você vai ter que renunciar muitas coisas. Conversando com jovens, um dia desse, eu estava vendo um casal, e aí o jovem estava reclamando, porque a outra estava mexendo no celular dele. E aí estava tendo uma discussão, e aí ele olhou para ela e disse: eu não gosto de quem mexa no meu celular, eu não gosto de dar satisfação. E aí eu estava próximo, eu disse: então não case. Então não se relacione. Porque quando você casa, vocês deixam de ser para ser. O que o olho sabe, o dedão do pé também sabe? Sim ou não? Não é o mesmo corpo? Se você tem uma dor no olho, todo o corpo sente. Se você chuta esse dedinho, mindinho do pé, esse abençoado que só serve para bater na esquina do sofá e na quina da parede, a gente vai e todo o corpo sente. O olho fecha. Eita, que dor tremenda. O meu ele já é de lado já, de tanto bater. Amados, renúncia. A família protótipo, através do texto, ela transmite para nós que uma das características desse matrimônio é renúncia. A segunda característica, que por vezes, infelizmente, hoje tem se tornado relativo por conta do mundo pós-moderno e relativista, é que o casamento, ele envolve heterossexualidade. É um homem e uma... Fica com medo não, porque eu não tenho medo. Infelizmente hoje isso é tabu. Transmitir em igrejas ou em qualquer lugar que o casamento ele é e envolve a heterossexualidade. E todos que aqui conhecem sabem que se eu pegar um texto para pregar o texto, eu prego o texto. Então, se o texto está transmitindo isso, vai ser transmitido para os amados isso. Se amanhã a polícia me pegar, orem por mim. Orem por mim. Vão me visitar, que eu vou ficar muito só. Né? Orem por mim e amém. Amados, isso é algo pétreo. Causa ou cláusula imutável. O casamento ele envolve renúncia, e o casamento instituído por Deus, ele envolve heterossexualidade, um homem e uma mulher. Assim também como monogâmico, ou seja, é você e a sua esposa, não é você e as esposas, não é você e os maridos. É interessante nós frisarmos isto, porque muitas vezes passa despercebido, e vamos vivendo e nos alimentando daquilo que somos nutridos no dia a dia. Então, o que vemos na família protótipo, inicialmente renúncia, heterossexualidade, monogamia. Quarto ponto, indivisibilidade.
indivisibilidade. O que significa isso? Não se separa, não quebra. Amados, não tem outro copo aqui, mas eu vou juntar isso aqui. Se nós imaginarmos que isso aqui é outro copo, e eu juntar, unir esses dois elementos com uma cola super boa e bastante poderosa, se eu tentar desfazer essa junção, eu vou conseguir? Porém, se eu forçar muito, eu consigo, sim ou não? Mas o que é que vai acontecer? Provavelmente vai quebrar. Algo vai acontecer. O casamento instituído por Deus, ele é indivisível. Ah, mas por que existem hoje tantos divórcios? Jesus, ele já comentou sobre isso. Por conta da dureza do coração do homem. Infelizmente, por achar ou imaginar que aquela pessoa de fato foi alguém guiada por Deus para a sua vida, e unir-se, e depois de um período, por imaginar que não existe compatibilidade, eu querer me separar. E a instituição de matrimônio usada por Deus não é para isso. Se juntou, agora fica. Quer separar? Um dos dois tem que morrer. Alguém quer morrer? Algum dos cônjuges aí que quiser separar quer morrer? Então permanece junto. Porque apenas esta, e infelizmente a que eu falei anteriormente, seriam as opções para que isso viesse a acontecer. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: o que Deus uniu, e os votos que são feitos é até que. Então, por vezes, se alguém chega para mim, de fato querendo se separar e não tem nada disso, eu afirmo que vou fazer uma oração e um dos dois vai morrer e aí vai se separar. E aí acaba na hora, né? Não quero separar mais não. Eu não quero separar mais não. Não quero não, me deixa aqui sozinho. Eu e ela, a gente vai se resolver. Quinto ponto: companheirismo e intimidade. O final do texto ele diz que o homem e a mulher estavam, tá ali ó, nus, e não sentiam vergonha. Isso transmite intimidade. Intimidade no relacionamento, companheirismo, é algo extraordinário. E por vezes dentro do nosso relacionamento nós não temos essa intimidade, nós não temos esse companheirismo, nós não conseguimos fazer com que o meu lar tenha essa harmonia. Porém, a família protótipo, a família piloto, a família prima que Deus criou, envolve e transmite para nós que é necessário renúncia, monogamia e heterossexualidade, assim também como indivisibilidade, intimidade e companheirismo. Se esses princípios basilares eles estiverem sendo nutridos, eles estiverem sendo mantidos, ou pelo menos tentado manter, o nosso relacionamento ele vai estar caminhando de maneira saudável. E é interessante
que o relacionamento saudável não é o relacionamento sem discussões, sem desavenças. Porque quer ver um relacionamento saudável? É só ir lá para casa. Você vai ver um relacionamento saudável. Lá na minha casa não tem briga. Vocês acreditam? Por que não? Na minha casa não tem briga. É tentativa de homicídio. Passou já. O nível é outro. Assim fica difícil. O nível é outro. Mas a gente se resolve. A gente se conversa. A gente se entende. Existe... Está amarrado. A gente faz com que, através do companheirismo, aquilo se torne saudável. Amados, tenha certeza que o seu relacionamento foi criado por Deus. Sempre tenha em seu coração que não é bom estar só. Cristo, Ele coloca e colocou uma ajudadora adequada, um socorro correspondente. A pessoa que está ao seu lado, aquele amigo, aquele irmão, aquele colega extraordinário, cuide dele, nutra esse relacionamento. Saiba que você não precisa da outra metade para ser completo. Você precisa inicialmente do Espírito Santo de Deus para lhe preencher, lhe completar, deixar com que todo o seu ser seja preenchido e transbordado de Deus. O seu relacionamento, o seu matrimônio deve ter as características do relacionamento perfeito, mesmo não sendo, porque não existe, por conta do pecado, relacionamentos perfeitos, porque são feitos de pessoas imperfeitas, mas que através do Espírito Santo de Deus, eles buscam deixar o pai e a mãe, deixar aquilo que por vezes me dá um prazer em excelência, mas que não deixa a minha esposa ou o meu esposo satisfeito. Eu renuncio. O meu casamento, ele precisa ser mono, eu e a minha esposa. Assim também como heterossexualidade, sou eu e ela, não, ela é outra e eu, e não outro e ela. Esse casamento, ele precisa ser indivisível. Pensou em separação? Dispense. Dispense, jogue do lado. Porque Cristo não uniu você para separar. Nesse relacionamento é importante haver companheirismo e intimidade. Queridos, saiba que você ganhou um presente precioso. Foi você e eu que ganhamos. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Um tesouro colocado em suas mãos. Sabe qual foi? O seu lar. O seu lar, a sua família, é o maior tesouro que você poderia ter. Os seus filhos, eles são o maior presente que Deus poderia lhe dar. Queridos, o seu lar, ele foi criado para ter como base o amor. Que cada dia mais estejamos buscando em Deus manter esta base firmada no pleno e mais puro amor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja aquele que estará conosco para sempre,
Que o Espírito Santo guie os passos de cada um de nós. Porém, queridos, talvez você esteja nesse momento afirmando: eu não tenho família. A minha família está desestruturada. A minha família está acabada. Lembre-se que você faz parte da maior família que existe, que é a família de Deus. Você faz parte da maior família que um dia existiu. É aquela família que foi criada por Deus e unida pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Logo, você tem uma família. Medite.